Bom dia a todos, né? É uma satisfação estar aqui novamente. Para mim, assim, é um privilégio continuar participando dessa iniciativa. Eu estou falando com o Sérgio sobre isso e ele perguntou qual é o seu sentimento. O sentimento é de continuidade, de avanço dentro desse desafio que é trabalhar a qualidade do algodão. Por quê? No começo, quando a gente participou aqui, tinha poucas indústrias, a gente começou um pouco mais tranquilo. E agora, estamos trazendo até uma indústria química têxtil, em meu nome. E eu acho que é legal isso. Por quê? A gente começa a olhar o algodão no campo, o seu manejo, o beneficiamento, os sistemas de fiação, a necessidade de melhoria de alguns aspectos, seja ele do algodão ou de máquinas, equipamentos, de conceitos de avaliação. Então a gente começa a trazer à tona pontos que não são normalmente abordados nessa cadeia toda. A gente começa a pensar um pouco mais na cadeia e no futuro dela. Porque, na verdade, o algodão ele vai dominar, ele vai acabar sendo um artigo de luxo lá na frente. E tem os desafios do poliéster. Como é que nós vamos se debater com isso? Como é que nós vamos mesclar isso? Outras fibras que estão por vir. Então a gente tem sempre que estar bastante atento com o que o consumidor vai querer. Eu acho que ainda a gente chega lá. Talvez trazer um grande consumidor, um grande magazine, para falar do que ele pensa do produto final. Porque você vende uma peça confeccionada. E quem compra essa peça confeccionada, às vezes não sabe toda a cadeia. Ele não entende a complexidade de uma indústria têxtil. E que, de verdade, é de baixa tecnologia. Né? Estive conversando com alguns daqui hoje, com uma lupa e um conta-fio, a gente sabe o que tem ali. Né? Esses daqui são os meus contatos, se alguém precisar para alguma coisa, né? Estamos aí. Na mesa 1, vou ter o meu amigo aqui, quem me introduziu nesse mundo do algodão, o Alex, né? A gente trabalhou junto na Tavex, agora Santista, ele também representa a Abit, foi um grande mentor para mim nesse negócio de algodão. E falar da Santista, a Santista estando presente aqui hoje, Santista é uma empresa de inovação, de produtos de alto valor agregado. São profissionais altamente capacitados, tem um parque industrial bastante moderno, então tem uma representatividade no mundo do denim e o workwear ímpar, inclusive com uma experiência internacional, né, porque teve fábricas no Marrocos, no México, vende em mais de 70 países, o Alex vai explicar isso. E a Abit estará aqui, né, que é a Associação Brasileira da Indústria Têxtil. O Alex está representando a Abit. E eu acho que é um outro avanço trazer a Abit para esse mundo aqui que nós estamos trabalhando, esse workshop de qualidade. O Dieter, da Karsten, que dispensa, quando a gente fala assim, Karsten, dispensa qualquer apresentação, Karsten Qualidade, cama, mesa e banho, é uma empresa de ponta, ele vai explicar um pouquinho também. É um orgulho tê-lo aqui e você representando a Karsten, acho que é ótimo para nós. É um segmento importantíssimo, importantíssimo. Tem o Guido que vai falar sobre o Senai, vai explicar um pouquinho, vai expor também, né? Mais sobre malharia. Legal. O Senai, né? Nós falamos tanto do Senai ontem, formou tanta gente aqui, né? Então vai ser um prazer também. E o meu amigo Thales também, que é do Grupo Vicunha, né? É um grupo enorme, a maioria conhece aqui, e que representa, a gente tem orgulho de falar do Grupo Vicunha, é o maior grupo em volume de produção hoje no Brasil, é uma empresa genuinamente brasileira, né? E que tem uma amplitude no mundo têxtil, hoje, eu acho que está entre as maiores do mundo, né? Então, vamos começar, vou deixar eles falarem um pouquinho e depois a gente vai mediando. Vamos tentar fazer uma interação com vocês de perguntas e respostas, ok?
Sérgio e ao Rogério, agradeço pelo convite, pela oportunidade de estar presente aqui com vocês e compartilhar um pouco o lado da indústria têxtil. Em alguns momentos eu vou falar em nome da Santista, em outros momentos um pouco mais generalizado como a BIT, porque dentro da BIT a gente tem todos os segmentos, como o Rogério bem disse, tem a parte de denim, a workwear, a parte cama, mesa, banho e fiações. Em alguns momentos, tirando um pouco o chapéu da ABIT ou da Santista, que seja, e pensando no negócio algodão em si, que acho que todo mundo aqui quer ver prosperar, né? Certamente. Rapidamente, a Santista, após 7 anos como Tavex, Santista fez uma fusão com um grupo espanhol chamado Tavex. Muitos de vocês aqui devem certamente recordar do nome Santista. A Tavex foi difícil das pessoas aceitarem, vamos dizer, um pouco essa mudança, e agora, finalmente, a gente fechou o capital, a Camargo Corrêa fechou o capital da Santista, 100% brasileira hoje, volta a ser 100% brasileira, e atuando fortemente, segue na América do Sul o foco principal. Então, hoje, a gente está com 5 unidades aqui na América do Sul, sendo 4 no Brasil. Dessas 4 no Brasil, 2 consumindo algodão, uma em Americana e uma em Paulista, onde a Americana é responsável pela produção do denim e Paulista, em Pernambuco, é responsável pela produção de workwear. Argentina, a gente tem uma fábrica em Tucumã, no noroeste da Argentina, que aí tem um mix das duas produções, tanto de denim quanto de workwear. E, bom, estamos aí no mercado desde 1929, como Santista. A ideia aqui, por favor, não pensem, eu estou trazendo alguns números aqui, mas é para chamar a atenção e buscando pontos onde acho que a gente pode melhorar com a produção, a qualidade do algodão em si. Então, a gente fez um levantamento das últimas 3 safras e pontuou os problemas que a gente vê maiormente como um produtor de denim e um produtor de workwear. Então, primeiro ponto, talvez certamente não está na importância que nós damos, a Santista dá para a qualidade, mas o Micronair, então, abaixo de 3,5, safra, amostras que a gente recebeu, né, e que acabamos analisando, então praticamente 10%, depois caiu um pouco e voltou aos 10% com o Micronair fino. Micronair grosso, menos problema. A gente sabe, no ano passado, principalmente na Bahia, a gente teve muito problema de Micronair fino, por alguns motivos de semente e estresse climático que sofremos. Outro ponto importante é a questão da longitude da fibra. Então, idealmente, 1,332, que acaba sendo dentro acima de 1,08. Aqui a gente pegou o que era abaixo de 1,08. Resistência 27 para baixo. Então, a gente percebeu que, no decorrer do tempo, caiu um pouco essa resistência. Quando eu falo Santista, o denim, o Thales vai poder também afirmar isso, certamente, a gente ainda tem uma flexibilidade um pouco maior para trabalhar quando a gente está mexendo com denim. Então, a gente tem essa flexibilidade na qualidade do algodão. Não que a indústria é a chata, a vilã da história, mas é que nós, como consumidores, a gente está ficando cada dia mais exigente. A gente quer uma calça mais leve, a gente quer uma calça com um fio mais fino, com um flamê, um efeito diferenciado na nossa calça, para a gente entrar na moda. E, para isso, a indústria está cada vez mais exigente. No lado da cama, mesa, banho,
certamente não têm mesmo a flexibilidade que nós temos no denim. Assim como algumas fiações também têm os seus problemas. Então, no caso da Santista, assim como a Vicunha também, quando a gente compra, a gente tem uma certa flexibilidade, a gente permite, aceita algumas... dá uma certa tolerância, e essa tolerância às vezes tem que ser limitada, infelizmente, justamente pelo produto final nosso. Problemas aqui que acabam envolvendo, e maiormente, a questão que chama muita atenção, e a Santista sempre bateu muito forte nessa tecla. Hoje muitas outras indústrias também sofrem e se queixam muito, que é a questão da pegajosidade. Eu sei que o produtor acaba tendo um custo muito elevado com todas as aplicações que eles têm que fazer no campo. Cada vez, quando a gente teve a questão da helicoverpa, gastou-se muito mais dinheiro, as aplicações foram duplicadas ou triplicadas até, e no final, alguns produtores acabaram esquecendo um pouco da mosca branca e do pulgão, que gera pegajosidade. Então, quando a gente vê essa foto aqui de cima, é um efeito da fumagina, e que vai mostrar que esse algodão tem caramelização, e é onde que a gente pega. Já começa no processo das cardas. Então, a carda, no véu da carda já começa a ter a ruptura. Depois, vai ser afetado ao longo da fiação nos rolinhos, que ali você chega num determinado momento, a temperatura está elevada pelo próprio processo, que são 2 rolos que estão em contato, chegando a 60, 70 graus, e aí você tem vamos chamar assim, a explosão da pegajosidade. E aí você começa a ter toda a ruptura, você tem que ficar fazendo limpezas ali constantemente nesses rolinhos para que não tenha problema no seu processo. O outro problema que a gente vê grande é a questão de caule, ou fragmentos de caule, né? Que aí eles vão gerar imperfeições aí no tecido, ou até mesmo no próprio fio, quando você vê o efeito de moarê na fiação. E o caule a gente tem... Bom, teve uma época que a gente teve muito algodão adensado, a ideia foi começar com algodão adensado, só que talvez os produtores, a maquinária dos produtores não estava preparada para isso, então acabou perdendo um pouquinho esse controle. Agora foi, logicamente, bem reduzida a questão do algodão adensado, ainda tem, mas está mais, vamos dizer, sob controle. Mas muitas vezes a gente ainda acaba encontrando muito problema de caule nos fardos de algodão. Na questão de transporte, armazenamento e embalagem, aí a questão do dano de campo, primeira foto, que quando a gente vê isso, algumas vezes a gente, para não fazer uma devolução de uma carga por alguns poucos fardos com esse problema, a gente acaba tentando cooperar, mas gera uma mão de obra tremenda para a gente, porque a gente tem que fazer toda essa limpeza desse fardo. A questão do material que está sendo embalado, porque às vezes polipropileno a gente sofre com a contaminação quando vai para a fiação. Existem mecanismos hoje, detectores de polipropileno no processo, mas não necessariamente são 100% efetivos, então você acaba tendo uma passada para o processo. Inclusive eu vi umas amostras de toalhas lá na frente, vocês vão ter a oportunidade de ver que tem caule e polipropileno também. E no caso do DENI, ainda a gente tem uma facilidade porque tem a mercerizadeira, que é um processo de uma queima, que você minimiza esse problema, mas numa cama mesa-banho você já não consegue fazer esse tipo de coisa. A questão também a importância das etiquetas, que se contém todos os dados do fardo, etc., para o manejamento, inclusive, do HVI, e aí o empilhamento dentro da indústria, é extremamente importante isso para a gente.
e a questão da própria montagem da carga, de como se montar a carga do algodão, porque em alguns tipos que dependendo do modelo como você carrega esse algodão, você tem algum risco de segurança de trabalho. E hoje, bom, vocês têm a mesma pressão no campo, a gente também tem na indústria a segurança do trabalho. Falando um pouco agora, tirando um pouco o chapéu de santista ou habite e pensando no negócio. Muitas vezes a gente escuta a indústria brasileira ela é chata ou alguma coisa que o valha, porque eu mando meu algodão para a China ou para qualquer parte da Ásia e eu não escuto reclamações. Uma coisa que a gente tem que ter muito claro, a China está consumindo talvez 5, 10, 15% da mista com esses algodões, enquanto que a indústria brasileira está trabalhando 100% com algodão brasileiro. Então, o impacto para a gente é muito grande. Muitas vezes tivemos casos de pegajosidade, o produtor, mas eu mandei para a fábrica chinesa e ele não se queixou. Bom, ele está usando 5 a 10%. Então, a gente sofre muito. Qualquer coisa que é feito no campo, aqui a gente vai sofrer um impacto muito forte. Então, ano passado a gente teve muito problema de chuvas em maio, junho e julho, e que prejudicou muito a qualidade do algodão na questão tipo e cor. A gente percebeu que muito produtor no beneficiamento acabou querendo limpar demais esse algodão para tentar ganhar algum tipo, e na contramão ele estava prejudicando a uniformidade do algodão, o comprimento dessa fibra. Então a gente viu, Thales certamente acompanhou também muito disso. Eu comento sempre do Vicunha porque o consumo deles hoje talvez 5 vezes ou 4 vezes maior que a Tavex, mas o conceito de qualidade acaba sendo o mesmo. Então, a gente viu muita fibra curta, uniformidade muito baixa, abaixo dos 80, e isso pega para a gente demais. Quando a gente fala micro, por exemplo, você vai ter, meus colegas do CQA, da qualidade nossa do algodão, eles vão entrar um pouquinho mais em detalhe, mas o microner fino, você vai ter problema com afinidade, na parte de tingimento. A fibra curta, para um algodão processo open-end, que é um processo mais, vamos chamar, rudimentar, mais grosseiro, ele aceita um pouco mais a fibra curta, mas quando você vai para um processo de fiação anel, que é o convencional, você aí começa a ter muito problema com a fibra curta. Você não consegue trabalhar porque você vai ter ruptura nesse processo teu. A questão da uniformidade, não precisa nem falar. E a resistência, a importância também da resistência, porque senão a hora que esse fio... eu sempre brincava muito com o Rogério, que ele estava mais ligado na parte da fábrica. O fio, quando ele chega no processo dos teares, ele literalmente é espancado. A pressão que ele recebe no tear é muito grande. As batidas que ele vai recebendo. Então, se você não tem uma resistência, um fio resistente, você vai ter rupturas e depois você vai começar a ver problemas no teu tecido também. Então, a resistência, comprimento, microner, fundamentais. Pegajosidade, mais ainda. Infelizmente, a gente viu, agora falando como algodão brasileiro, o Décio acompanha certamente bem de perto, o seu Romeu também está por aqui, sabe bem o que eu estou falando. A gente viu o prêmio do algodão brasileiro subir de alguns anos para cá, de repente, bum, deu uma caída, perdeu, sei lá, 400, 500 pontos que tinha de vantagem para o algodão brasileiro. Por quê? Por conta de qualidade, porque foi reconhecido lá fora que o algodão brasileiro perdeu qualidade. O intuito é para que a gente tente voltar a ter qualidade, porque a indústria têxtil agradece, lá fora vão agradecer e certamente vocês também vão ter a recompensa de vocês. A hora que entregarem uma fibra mais larga, com um algodão com uma resistência, uma boa resistência, livre de pegajosidade. Então, agora a gente está tendo, por exemplo, um atraso muito grande
na safra norte-americana. Eu acho que vai ser uma oportunidade para o algodão brasileiro voltar a ganhar um mercado que ele perdeu lá atrás por conta da qualidade. E vão ser 4, 5 meses, e a chance agora, eu acho que vocês têm, lógico, muito do tempo já passou, em algumas fazendas o algodão já está sendo colhido, mas o benefício vai começar, e o benefício vocês podem ajudar muita coisa, não castigar tanto a fibra, deixar ela preservada, com as características delas preservadas, e aí vocês vão ver que vocês vão ter o merecimento de vocês, o prêmio de vocês. Quando eu digo o prêmio no bolso efetivo do produtor, porque o mercado está aí, tem a demanda, apesar de estar fraca a demanda mundial, você tem um mercado, está demandado, tem a sua, mesmo que pouco demandado, mas tem um interesse. E é a janela, acho que para vocês chegarem lá, voltarem a ganhar o market share de vocês e serem recompensados por isso, voltando a ter as bases como já tivemos há 4, 5 anos atrás.